Boa noite, torcida tricolor, aqui é o Seixas, tentando gravar mais o Tricolor na Varanda, né? Ontem à noite eu fiquei pensando, em determinado momento fiquei pensando o que eu podia fazer hoje no vídeo. Pensei em fazer sobre dois jogadores que agora eu esqueci o nome que o Lessa comentou, né? O Fluminense chegou a sondar, negociar e que ele preferia que viesse o Fluminense, e esses não estão lá na planilha que eu fiz de participações em gols. Né? Pensei também em pegar números de alguns volantes para falar sobre a necessidade de se dar um contrato melhor para o Martinelli, né? Comparando ele com outros jogadores, né? Mas é isso. E aí veio a questão do John Wines. Mas antes de tudo, essa parada me deixou tão ansioso, até porque eu tentei gravar um vídeo aqui em casa e não consegui, né? Que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Hugo Seixas, gravando aqui mais um Tricolor na Varanda. Né? Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Também pensei em já falar do jogo, no vídeo que eu fizesse e tal. Mas aí veio a questão do Ares. Né, que o Palmeiras chegou no valor que o Wolverhampton resolveu aceitar, mas antes o Fluminense precisa dizer se cobre ou não essa proposta. Né, e aí choveram várias informações, né, sobre essa questão durante o dia, torcedores. Eu acho que a galera mais estridente está se manifestando contra. Mas eu acho que se você conseguisse fazer uma pesquisa incluindo o geral da torcida, talvez ficasse dividido ou a maioria fosse a favor. Né? E aí eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre, como é que eu poderia pensar na minha opinião também. Né? Que a primeira coisa assim é, a gente tem um carinho pelo Ares, sabe? Ao mesmo tempo que, mas ele ficou forçando a saída pelo sonho de jogar na Europa, deu errado e agora ele quer voltar. Cara, mas ele nunca foi desonesto com a gente, ele sempre falou que tinha esse sonho. Né? Mas ele falou que se voltasse para o Brasil, a casa dele era o Fluminense. Cara, assim, eu acho, sinceramente, que o John Ares não precisa voltar para o Brasil para ser titular na Copa do Mundo. Tá? Acho muito difícil na seleção colombiana ter algum jogador que entregue números melhores do que o John Ares entregou. Joga um futebol melhor, entrega números melhores do que o John Ares entregou pela seleção, entregou nas últimas temporadas, né, no futebol. Mas, enfim, saiu uma notícia que ele tem esse receio e entende que essa movimentação é necessária para que ele garanta a titularidade na seleção da Colômbia para a Copa do Mundo. Não sei. Sempre foi visto um cara que não era mercenário na questão no sentido de dinheiro, né? Até porque o Fluminense tentou várias vezes dar um contrato melhor para ele, e ele recusava nessa questão de querer ir para a Europa, e no final de um contrato ele acaba resolvendo aceitar para ganhar bem mais. Né? E se eu não me engano, teve um vídeo que eu parei agora na metade, porque eu fui buscar uma informação. Mas se eu não me engano, quando ele renova o contrato, né, já tinha uma questão de que, lógico, você tem a multa rescisória e tal, mas haveria um valor que não era tão alto para ele ir para a Premier League. Tá? Não vou buscar no computador agora, que nem eu fiz com a outra informação que eu não tinha e acabei de lembrar disso agora. Mas tenho quase certeza que isso existia. E aí o Fluminense acaba, né, se existia isso, teve que aceitar. Poderia ter sido mais honesto quando anuncia a renovação, para falar que existia isso e tal, né, assim como no caso do Thiago Silva, que tinha o desejo do jogador, né, já era que o contrato fosse só até o final desse ano, até o meio do ano não, né, e que já viu, apesar de fazer o contrato até o meio do ano, já viu um acordo que caso o jogador não quisesse ficar, ele podia sair no final do ano. Poderia, mas tem necessidade? Acho que não. Né? Você ia criar um burburinho, um disse-me-disse, uma chateação desnecessária. Mas enfim, né? Mas tem gente que vai perturbar por causa disso. E aí pensando nisso, né? Valor 25 milhões de euros. Aparentemente, né, esse valor impactaria na contratação do 9 de peso pela quantidade de gols ou pelo nome que o Fluminense queria trazer. Né? O Denis Bouangas custaria 15 milhões, né? Ontem já tinha algumas notícias de que já estava quase tudo certo. Tinha notícia até mesmo falando que o time dele lá, o Elway, qualquer coisa, já tinha aceitado, até mesmo a primeira parcela do Fluminense, que era a questão que o Fluminense queria pagar um valor menor na primeira parcela, eles queriam mais, que já tinha tudo sido resolvido. Hoje a notícia é que essa negociação está parada, porque o Fluminense já está parada desde o final de semana, né, desde o domingo, quando veio essa questão do John Ares. O Fluminense precisa resolver a questão do Ares para poder pensar se traz esse jogador, né, o Denis Bouanga ou não.
Então sempre as notícias meio que, né, ficam confusas. Aí também saiu uma notícia do nada de que o Palmeiras ia trazer o Nino. Aí a notícia não é essa, a notícia é só que o Palmeiras chegou onde o Fluminense chegou pelo Nino, depende do Zenit. E aí hoje já saiu notícia que o Fluminense vai sentar com o Zenit mais uma vez e ver se libera o Nino agora. O Nino quer vir pro Fluminense, isso eu sempre falei, cara, o Nino vai vir pro Fluminense. O Nino não vem pro Fluminense se tiver uma proposta do Real Madrid. Ou se ele se lesionar e o Fluminense não quiser trazer ele porque ele está lesionado. Tirando isso, o Nino vem pro Fluminense. Tá? Agora, o João Arias, não sei, e eu sou sincero, eu não sei se eu quero. Tá? E não é por ranço, porque ele quis jogar lá fora e tal, não sei o quê. Né? É por entender que ele viria para jogar numa posição que a gente já tem muitos jogadores. Ah, mas a gente tem muitos jogadores da qualidade do Arias? Não. Não tem. Mas tem muitos jogadores. E ele seria mais um para inchar, custando caro. E aí eu acho que o Fluminense deixaria de trazer o Denis Bouanga. Assim, acho que o Fluminense não vai fazer loucura. Eu acho que o Fluminense, se ele trouxer os três, é porque o Fluminense entendeu que pode trazer os três. Ah, ele pode deixar de quitar aquele valor da dívida que foi falado ano passado, que o Fluminense queria diminuir da dívida até para, na hora de negociar a SAF, poder negociar um valor melhor, vender uma percentagem menor do clube. Pode abrir mão. Mas eu acho que loucura o Fluminense não vai fazer. Já tem 6 minutos de vídeo e eu não falei nada. Então vamos lá, né? O que eu parei para pensar? Outros vídeos, né? Na época que a gente negociou com o Savarino, desistiu do Savarino, teve um vídeo que eu falo que eu não fazia tanta questão do Savarino vir pro Fluminense, porque eu entendia que ele não era um jogador decisivo. Sendo que eu não acompanho o jogo do Botafogo, a torcida do Botafogo é apaixonada pelo cara. E aí quando eu fui olhar os números do Savarino, eu vi que ele tinha números expressivos em participações do gols. Quais jogos? Não sei. Né? Não assisti os jogos, mas ele tinha números expressivos em participações de gols. E aí fui comparar com os números do Arias, né? Só de participações em gols, tá? Não me preocupei com questão defensiva e tudo mais, né? E assim, nos últimos 5 anos, né, os números do Savarino são melhores que os números do John Arias, no tempo que o John Arias esteve no futebol brasileiro. O Savarino tem uma média de participação em gol a cada 163 minutos, o John Arias a cada 172 minutos. E aqui eu vou fazer um adendo. O Savarino, tinha lá o menino que eu esqueci o nome, alguma coisa Jesus lá, que fazia gol, mas não era o fenômeno que o Cano era fazendo gol. Tá? Não era o fenômeno que o Cano era. O John Arias jogou 2 temporadas com o Germancano fazendo 40 gols ou mais, e ele deu muitas assistências pro Cano que ajudaram ele a chegar nesse número, né? Então, assim, eu tendo a achar que se a gente já tem o Savarino, a gente não precisa do John Arias, principalmente se o John Arias custar pra gente 25 milhões, tá? E aí, olhando assim, a pior temporada do Savarino nesses últimos 5 anos é ano passado, quando ele joga mais no meio mesmo, mais centralizado. Que aí realmente, ele dá a média de 163, é uma temporada que ele participa de um gol a cada 265 minutos. É bem ruim, tá? Jogou mais distante do gol, participou menos, de gol. Podia ter dado assistência, mas fazer gol deu até menos assistências também no geral, assim, pela média de minutagem. Participou menos do gol. A do John Arias nos últimos 5 anos é assim, o John Arias, essa média eu faço sem o tempo que ele tá na Premier League, tá? É o tempo dele no futebol brasileiro, realmente, é o tempo de Fluminense, a média que eu faço sem contar 21. Foi até 22, o John Arias não são os últimos 5 anos não, é 22 pra frente. Então eu fui bem benevolente com o John Arias, tá? O John Arias, a pior temporada dele é, por incrível que pareça, em 2024, que é a temporada que é ruim para todo mundo. Ele participa de um gol a cada 210 minutos, mas isso foi ruim para o Fluminense no geral. E a melhor temporada dele é 22, que ele participa de um gol a cada 137 minutos, que, se eu não me engano, é a temporada que o Germancano faz mais gol. 23, o Germancano faz menos gol do que 22. Posso estar enganado, posso até conferir isso aqui. Isso não seria difícil se o computador carregar. 22, o Germancano faz 44
e em 23, 40. Eu tinha quase certeza que era isso mesmo. Então, de uma forma geral, é isso. A melhor temporada do John Arias é quando o Cano fez mais gols. Quando você tira o Cano do Fluminense, o número dele piora um pouquinho, né, que é 24, porque o Cano joga pouco, e em 25 ele participa de 1 a cada 183 minutos. Lembrando que é um ano também que o Germancano faz mais de 20 gols na temporada, principalmente quando os dois estavam juntos no primeiro semestre. Aqui a gente pode pensar numa coisa que eu não tinha pensado até agora. A gente pode ter juntos de novo Germancano e João Arias. Olha que maravilha. E aí esses dois jogando juntos fariam mais gols pelo Fluminense. Até porque o Germancano vai muito bem, né, até o meio do ano. Muito bem, entre aspas, mas enfim, tem uma boa média de gols. A média de gols dele até o meio do ano passado, até chegar no Mundial, era melhor do que a média de gols depois do Mundial, depois que o João Arias vai embora. Então a gente poderia fazer aí a super dupla e voltar a conquistar títulos. Mas, pensando em quantidade de jogadores, estou fosforilando demais, né? Eu, tendo o Savarino, não traria o John Arias, né? E aí, olhando, né, para o Serna e para o Canóbio, que para mim são os caras que são titulares no momento, né? Lembrando, a diferença de ano de idade entre John Arias e Savarino é de 1 ano. Tá? O Savarino é um ano mais velho. O Serna e o Canóbio, um tem a mesma idade que o John Arias, que é o Serna, 28, e o Canóbio tem 27 anos. Tá? A participação em gols dele, né, a melhor do Serna é a mesma no ano passado, com 195, com a participação em gol a cada 195 minutos. Depois, os outros anos, né, é uma média acima de 230, né, uma participação em gol acima de a cada 230 minutos. Não sei se eu me fiz entender, né? E o menino Canóbio, né, ele em momento nenhum entrega uma participação em gols perto de a cada 2 jogos, né, 190, 180 minutos. É sempre acima, uma participação acima a cada de 225 minutos. Então, nada que se compare ao John Arias. Mas lembrando, a gente tem o Savarino que entrega números melhores que o John Arias. Tá? E aí eu dei uma pelada, fui olhar os números do Santi Moreno. Né? O Santi Moreno, na temporada passada, que ele joga metade do ano no Fluminense, ele tem uma média de participação em um gol a cada 174 minutos. Não é um número ruim. Na temporada anterior, jogando pouco, tá? A cada 166, né? Em 2022, a cada 192, né? E em 23 e 21, acima de 200 minutos. Então, o Santi Moreno tem um potencial, né, para ser um jogador com números próximos ou melhores que o John Arias. E ele tem só 25 anos. Eu entendo que com Serna, Canóbio, Savarino, e ainda, né, não vou falar aqui dos moleques da base, não vou falar do Soteldo, se o John Arias chega, alguém tem que sair. Entendeu? Alguém além do Riquelme, sabe? E aí eu acho que seria esse jogador que a gente perderia, seria o Santi Moreno. E eu não gostaria de perder o Santi Moreno. Eu acho que é um jogador que em algum momento vai entregar pra gente um bom futebol, né? Pelo que a gente viu sem ser no jogo contra o Grêmio. Ele entra muito mal, mas para mim ele foi regular no último jogo, como eu já falei. Aí 13 minutos e eu não consegui definir. Engraçado que eu tô falando aqui, tô pensando. E aí vamos lá para outra coisa que eu olhei. Né? Vamos pensar que o atacante lá, o David Boangá, não vou entrar na discussão agora se ele é 9, se não é. Isso também, a torcida do Fluminense é muito chata. O maluco faz gol pra cacete, né? Ele joga um pouco mais pra esquerda, mas também pisa bastante na área. E se ele vier pro Fluminense, ele vai ser centroavante. O Hulk joga muito mais fora da área do que dentro e seria centroavante no Fluminense. É isso. Se fizer uma boa dupla de ataque com o JK, melhor ainda. Em momentos que a gente precisar dos dois juntos, como foi em 2023, JK e Cano. Né? A média do Denis Boangá, né, é de uma participação em gol no ano passado a cada 95 minutos, praticamente uma participação em gol, né, a cada jogo, né? E na média ele tem a cada 103 minutos, né? As temporadas dele sem ser na MLS, ele não entrega números tão bons assim, entrega assim, né? Tirando 2022, né, que é a cada 222 minutos, em 2021 é a cada
183 minutos, ou seja, a cada 2 jogos, né? Não é cada um jogo. Então eu acho que é um jogador que pode entregar aí pra gente uma média de 1 gol a cada 2 jogos, que seria excelente, né? Seria um pouco pior do que a média do Cano, né, no geral do Fluminense, que o Cano era quase 1 jogo e meio, né? A cada 3 tempos o Cano fazia gol pelo Fluminense. Deixa eu ver se eu estou falando 90, isso aí, a cada 3 tempos mais ou menos. Isso é a média dele, mesmo com um ano muito ruim, de 24 e meio. Eu acho que seria excelente. Então, assim, vamos lá. Pensando em Savarino e que o Buangá não vem, se o John Arias vir, eu esqueceria o John Arias e traria o Denis Buangá, tá? Agora, se o Fluminense entende, e acredito que o Fluminense não vai se endividar para isso, que dá para trazer o John Arias, dá para trazer o Nino, eu acho que vem de qualquer forma, tá? Não vou ficar falando do Nino não, que para mim o Nino volta pro Fluminense. Mas que dá para trazer o Buangá e o John Arias, eu traria, e aí o elenco tá fechado. E aí é a seguinte história, né? O Wolverhampton ainda deve pra gente, do John Arias com certeza, ainda deve dinheiro. E ainda deve dinheiro do André, provavelmente, tá? Alguém falou que eles deviam pra gente em torno de 70 milhões de reais ainda. Isso dá mais ou menos 10 milhões de euros. Tá? Então aí a gente já ficaria tendo que pagar só 15 só é muita coisa, né? Só 15 pelo John Arias. E aí a gente tem 10% do John Arias. A gente teria que pagar 12,5 pelo John Arias. Teoricamente, quando tem uma transferência, não sei se na Europa é assim, mas o empresário fica com 10%. Vamos supor que o empresário ficaria com os 10% dos 25%. O Fluminense podia sentar com o empresário e falar o seguinte, eu vou pagar esses 10% para você, vamos parcelar em tantas vezes. Aí já caiu para 10 milhões. O Fluminense, ele talvez, né, se ele batesse algumas metas, o Fluminense teria um dinheiro para receber. Não vai receber porque ele está vindo agora. Sentar com eles e tentar realizar isso aí. Olha, vamos construir umas metas aqui para esse restante desses 10 milhões, eu te dou 5 e o restante vira meta também, que se ele cumprir aqui a gente te paga. E aí eu te falo, cara, o Fluminense com um time, tá? Vindo o Buangá, com o Nino vindo só no meio do ano, vindo agora melhor ainda, e com o John Arias, e com o time que a gente já tem, esse time vai ganhar título grande. Entendeu? Esse time, ele vai ficar melhor classificado no Campeonato Brasileiro, porque a gente passa a ter banco. Entendeu? A gente vai ganhar título grande. E aí, esses jogadores se pagam. Se a gente ganha uma Libertadores nos próximos 2 anos, tá? Ainda nos próximos 3, né? Porque a cada 4 anos, então você tem 4 chances de título, né? 3 chances para disputar o Mundial de Clubes. Esses jogadores se pagam. Entendeu? Então, a minha questão é a seguinte: o Fluminense vai trazer os 3, a diretoria entendeu que dá para trazer os 3, traz os 3. Lembrando que para mim o Nino já vem. Então são 2. A diretoria entende que dá para trazer os 2, traz os 2. A diretoria entende que é ou Buangá ou John Arias. Sinto muito. O John Arias vai jogar no Porto ano que vem. E zero estresse. Nesse momento não vai ser menos ou mais importante para mim na história dele no Fluminense. Não vai ser menos ou mais ídolo. Não vou deixar de usar a camisa escrito John Arias. Tudo depende de qual vai ser o comportamento dele enquanto ele estiver no Palmeiras também. Tá? Mas inicialmente, para mim, não muda nada. Entendeu? E eu não tenho como falar, e aí foi uma informação que eu fui buscar, né, quando eu tentei gravar o primeiro vídeo, de ser ídolo. Também o John Arias é ídolo, tá? A gente é campeão da Recopa Sul-Americana por causa do John Arias, ele decide. E o John Arias é o único jogador da história do Fluminense, se eu não me engano. Não vou botar da história, mas o único jogador do Fluminense que fez gol em todos os campeonatos que ele disputou pelo Fluminense, tá? Ele tem gol no Mundial de Clubes, coisa que o John Kennedy não tem. Mundial de Clubes FIFA desse ano passado, quer dizer.
E ele tem gol no Mundial Intercontinental que o Fluminense disputou em 2023, né, coisa que o Germancano não tem. Eu acho que você não tem como falar que o cara não é ele, entendeu? O cara faz parte das 2 melhores temporadas do Fluminense dos últimos 10 anos. Lembrando que depois de 2012, a gente passa um grande tempo aí sem ganhar título nenhum, a gente ganha a Primeira Liga, né? Mas aí, né, só a Primeira Liga, a gente não ganha nem Carioca. Em 22 a gente ganha um Carioca, em 23 a gente ganha um Carioca e a Libertadores, e 24, apesar da temporada ruim, né, quase sendo rebaixado no Brasileiro, a gente ganha a Recopa. O cara participou disso e, assim, ele pode não ter sido o principal jogador durante esses 3 anos, mas ele foi o principal jogador num título. Ele foi o nosso principal jogador na 2ª colocação no Campeonato Mundial do ano passado. Cara, pra mim, John Arias é ídolo. Vou ficar feliz de ele jogar no Palmeiras? Não. Mas a idolatria dele, pra mim, não diminui. Pra mim, se a diretoria do Fluminense sentar e entender que vale a pena trazer os 3, mais uma vez estou botando o Nino aqui, mas o Nino pra mim vem de qualquer forma, vale a pena trazer os 3, que vem os 3. Se tiver que escolher entre John Arias e o Bouanga, como a gente já tem o Savarino, eu escolheria o Bouanga, o Denis Bouanga, para vir ser o nosso atacante. E olha que eu acho que o JK vai voar e em algum momento a gente vai falar, pô, o JK jogando essa bola toda, cara, será que não dava para ter dado preferência pro Arias? Ou o Arias vem e o Bouanga não vem, o JK bem, e aí o Cano volta, eles fazem uma dupla que volta a arrebentar de novo. Tem muito si, mas assim, tentando ser um pouco racional, é isso. Os 3 eu quero muito, se a diretoria entender que vem, eu fecho com ela, e eu ainda acho que poderia atrair sócio torcedor também, tá? Ou seja, entrar um dinheiro a mais, além de título, patrocínio e outras coisas. Se tiver que escolher entre o Bouanga e John Arias, já que eu acho que o Nino vem de qualquer forma, Bouanga. É isso, chega, o vídeo já tem 22 minutos. Falei, acho que eu não falei nada, mas no final dei minha opinião, né? E saudações tricolores. E agora eu faço o quê? Faço o urso,